Bom dia, boa tarde, boa noite. Mário Xavier falando. Mais uma vez, bem-vindos ao canal. E vamos seguir aqui nesse resumo, né, do que tem sido os jogos do Mundial de Clubes da FIFA. Falando dos jogos de ontem, 4 jogos que definiram aí os grupos C e D, né? E vou começar já pelo grupo do Bayern e Benfica. Foram os jogos da tarde, né? Onde o Benfica, surpreendentemente, venceu o Bayern de Munique por 1-0 e garantiu ali a primeira colocação do grupo. Para todos foi uma grande muito surpresa, porque se esperava o Bayern líder dessa chave, né? Mas não sei se por conta do calor, por ter poupado só alguns jogadores principais, talvez não estando assim muito interessado na partida, talvez escolhendo aí adversários da fase seguinte. O Bayern não foi assim um time tão predominante quanto foi no jogo, por exemplo, contra o Auckland City, que meteu 10-0 e repetiu um pouco assim da atuação deles contra o Boca, que também não foi lá grande coisa. Eles conseguiram um gol da vitória mais para o final do jogo. O Boca que fez uma competição decepcionante, foram 2 empates, né? Inclusive um empate que a gente vai falar já já contra o Auckland City. O Auckland City tomou 6 do Benfica, tomou 10 do Bayern e o Boca conseguiu empatar com o Auckland City. Mas a gente chega lá. Mas voltando ao jogo do Bayern com o Benfica. O Benfica fez aquele jogo semelhante talvez ao jogo do Botafogo contra o PSG, se resguardando bem defensivamente e jogando por aquela bola certeira que acabou acontecendo, né? Um cruzamento na área, a defesa não tirou, entra o jogador sozinho da entrada da área ali, dá um chute certeiro e consegue ali o placar de 1-0 e a partir daí começou a se defender muito, muito mesmo, até com poucas chances de contra-ataque, muito poucas mesmo, e se manteve ali com uma defesa sólida, botou aquele famoso ônibus, né? E os encarnados ontem jogando encarnados, botaram lá todos os jogadores de linha ali para defender a área e conseguiram manter o resultado de 1-0. O Bayern teve mais posse de bola, 73 contra 27% de posse de bola, ou seja, o Bayern rodou, fez, aconteceu. E aí a falta de efetividade, né, que a gente sempre fala do futebol, a falta de efetividade do Bayern foi assim assustadora. Foram 13 chutes, mas somente 4 no gol, ou seja, menos da metade. E não obrigou, na verdade, obrigou o goleiro a fazer algumas boas defesas, né? O Dubrin, se eu não me engano o nome dele, goleiro do Benfica. Mas nada assim tão assustador, acho que a grande verdade é que o Bayern não foi assim aquele bicho papão que se esperava que fosse, né? E que vinha demonstrando ser até então. Para o Benfica aí fica o mérito, né, de ter conseguido fazer o gol da forma que queria no contra-ataque, se defender bem, manter o resultado e conseguir a primeira classificação do grupo, que dá a ele aí um caminho teoricamente mais simples, porque aí os chaveamentos começam a se formar
e fica aí tudo um pouco mais complicado para os outros times, né? Então o Bayern vai enfrentar o Flamengo na próxima fase, na oitava de final, e passando pelo Flamengo, ou seja, quem passar aí do confronto de Bayern e Flamengo vai pegar o confronto de Inter Miami e PSG. Então é um caminho complicado aí, tanto para o Bayern quanto para o Flamengo, porque tem o PSG provavelmente na próxima rodada. Apesar das algumas boas surpresas que têm acontecido na competição, eu não acredito que o Inter Miami venha a vencer o PSG. Mas o que a gente tem visto é que no futebol tudo é possível. Tem até um narrador da ESPN que fala isso, que o futebol é a arte do possível, e é verdade. A gente vê cada coisa no futebol que até nos assusta. Mas enfim, desses sustos é onde a gente vai passar agora a falar de Boca Juniors e Auckland City, né? O Auckland City conseguiu arrancar um empate com o Boca e acho que não foi por falta de oportunidades. Só tô vendo os números aqui, foi um jogo que eu acabei vendo só os melhores momentos também, estava vendo o jogo do Bayern com o Benfica, e foi um jogo até que atrasou mais uma vez. O alerta de tempestade lá nos Estados Unidos atrasou o jogo em 1 hora, então foi bem difícil isso aí. Depois, por questões de compromisso, também não consegui ver o jogo, mesmo com esse atraso, não consegui ver o jogo ali, o restante do jogo. Mas o Boca deu 41 chutes, mas ainda assim, de uma certa forma, pouco efetivo, né? Porque foram 10 somente no gol, ou seja, de 41 também menos da metade. Foram aqueles chutes mais aleatórios do que realmente preocupantes. Então, 10 chutes ali do Boca, 74% de posse de bola, e o Auckland City só se defendendo. E aí a questão da boa e velha efetividade. 3 chutes do Auckland, 2 no gol e 1 foi para dentro das redes. Então, foi basicamente aí 50% de efetividade ali do Auckland City, que conseguiu arrancar esse empatezinho, uma graninha boa, porque o empate rende aí uma premiação, né? E o fato de, salvo engano, o primeiro gol de um neozelandês, né? Um time neozelandês numa Copa do Mundo de clubes. Então, palmas aí ao Auckland City, e preocupante para o Boca, que nesse torneio aí realmente não mostrou a que veio, não mostrou a força da sua camisa. É um time que é 6 vezes campeão da Libertadores, já foi campeão do mundo, então tá bem abaixo das tradições dele, esse time atual do Boca Juniors. E vamos passar já pro outro grupo. Vou falar também rapidinho do jogo que eu acabei também não assistindo, tendo os jogos no mesmo horário. Estava vendo o jogo do Flamengo com Los Angeles, mas o Chelsea fez lá 3-0 contra o Esperance. Acabou de vez com as esperanças do Esperance. E pelo que eu vi dos melhores momentos, um jogo muito tranquilo para o Chelsea, né? 75% de posse de bola contra 25% do Esperance. O Esperance, apesar dos 3 chutes que deu na partida, nenhum deles foi no gol, então foram chutes sem perigo, né? Totalmente aleatórios. E o Chelsea já desse ponto não, foram 16 chutes, 7 no gol, e desses 7, 3 foram convertidos. Então, uma boa margem de segurança, de efetividade ali por parte do Chelsea. Aquele jogo tranquilo, né?
que garantiu a classificação para a próxima fase, passou em segundo e caiu lá do lado da chave de Palmeiras e Botafogo. Então, o Chelsea vai enfrentar o Benfica nas oitavas, né? Um confronto europeu, assim como o outro confronto vai ser um confronto brasileiro, né? Palmeiras e Botafogo se enfrentam e quem passar vai pegar ou Chelsea ou Benfica. Então, um caminho até teoricamente mais simples, né, para Botafogo e para Palmeiras, porque pelo que o Chelsea mostrou contra o Flamengo e pelo que o Benfica mostrou também nos seus jogos contra o do Bayern, né, e também contra o Boca, não é um grupo, não é um time assim tão preocupante. Então vai ser uma coisa bem mais simples para Palmeiras e Botafogo, em teoria, né? Porque o que a gente tem visto é que cada jogo é um jogo e isso daí é batido no futebol, mas é uma grande verdade. E então vamos chegar no jogo entre Flamengo e Los Angeles FC. Mais uma boa partida do Flamengo, um amplo domínio sobre o time norte-americano. Tomou um golzinho no final já da partida por desatenção, né, depois de algumas mudanças que o Felipe Luiz fez no time e meio que desorganizou ali a defesa, e o Los Angeles conseguiu, nessa famosa bola vadia, conseguiu ali o seu golzinho, mas logo em seguida, por causa dessas substituições, o Jorginho faz uma boa jogada, dá um belíssimo passe para o Wallace Young, que o garoto vai para cima, sai cortando a defesa do Los Angeles e faz o gol de empate logo em seguida, uns 2, 3 minutos depois. E aí o Flamengo ainda tentou buscar ali a virada, mas não foi possível. Foram 66% de posse de bola do Flamengo, só 34% do Los Angeles. Los Angeles deu um chute ao gol e foi o gol que fizeram. Os outros 5 chutes foram sem perigo nenhum, o Rossi praticamente não trabalhou na partida. 19 chutes do Flamengo, a pouca efetividade do Flamengo, porque só foram 4 no gol, e desses 4 só um foi convertido. Mas foram 4 bolas na trave também, né? As estatísticas não contam isso, né? Eles só contam esses chutes ao gol quando tem defesa. Então, as 4 bolas na trave, 2 do Arrascaeta, uma do Pedro e outra do Danilo. Ou uma do Luiz, o Pedro ou foi o Luiz Araújo, não lembro agora. Ou o Cebolinha, agora estou na dúvida. Mas acho que o mais lamentável ainda é que quando estava 0-0, pelo menos na minha visão, foi um lance onde o Arrascaeta deu um passe perfeito para o Luiz Araújo, na perna boa dele, na perna esquerda, ele praticamente dentro da pequena área, chance ali só de tocar para o gol e abrir o placar. Ele tentou rolar para o Pedro, para ajudar o Pedro aí a fazer o golzinho dele, que o Pedro tentou e não conseguiu. Lembrei, foi o chute, um dos chutes na trave foi do Pedro mesmo, e um chute sem goleiro, gente. Foi um negócio absurdo, porque o zagueiro do Los Angeles trombou com o próprio goleiro, se machucou, o juiz deu continuidade no lance, porque não foi falta, e com o gol vazio, o Pedro conseguiu acertar a trave. Foi assim uma coisa surpreendente. O Pedro, infelizmente, não está nos seus melhores momentos de artilheiro, que com poucas com os mínimos detalhes ele consegue, com o refinamento técnico que ele tem,
fazer gols assim impressionantes, mas não está nessa sintonia fina, ele está ainda fisicamente aquém do que já esteve antes da cirurgia e acabou não conseguindo converter um lance que, se ele tivesse 100%, nossa, certamente era a bola dentro da casinha e mais um golzinho lá para o Flamengo. Mas não foi esse o caso e isso acabou prejudicando aí, tirando a chance do Flamengo de ser um dos times 100% nessa primeira fase do Mundial de Clubes. E são nada, não é nada, não é nada, são 6 milhões a menos na conta, né? Já que o prêmio de 2 milhões cai para 1 milhão só com empate, 1 milhão de dólares, né? Então fica aí um pouquinho a conta menos recheada, né? Então acho que o ponto positivo fica por conta do domínio do jogo. O ponto negativo é a falta novamente de efetividade que vem acontecendo muito em alguns jogos do Flamengo. E essa perda de ambição. Depois o Luiz Araújo tentou um chute de muito longe, sem pretensão nenhuma, saiu até um chute fraco, mas a bola que ele tinha para abrir o placar e facilitar muito o jogo do Flamengo, ele realmente não arrematou. Acho que o Felipe Luiz certamente vai cobrar isso dele, porque era a chance de ali abrir o placar e abrir a porteira, porque se faz 1-0 o Flamengo, ia ficar mais fácil até para fazer, quem sabe, 2-3, porque o time do Los Angeles é muito fraquinho, né? Como tem uns comentários do Mauro César Pereira, é um comentarista esportivo do UOL e da Jovem Pan, que eu gosto muito dele. Acho que ele fala coisas bem interessantes, que ele fala que os times da MLS são meio que recreativos, né? Mais para... Não tem tanto estilo de jogo para os campeonatos mais importantes, né? É um nível técnico mais baixo e realmente foi bem fraca a apresentação do Los Angeles, mas ainda assim conseguiu arrancar um empate com o Flamengo, apesar de toda a superioridade do time rubro-negro. Então é isso. No vídeo de ontem eu falei que o Fluminense jogava ontem, desculpa, foi um erro, falha minha. O Fluminense joga hoje, né? Tentando a classificação dele. O Fluminense precisa ficar atento ao jogo dele com o Mamelodi Sundowns. O Fluminense ainda não tá realmente classificado, precisa de resultado, e esse time do Mamelodi já deu trabalho pro Borussia e deu trabalho pro Ulsan. Então né, acabou vencendo o Ulsan. Então que o Fluminense fique de olhos abertos, porque não é um time bobo não, tá ok? Então é isso, meus amigos, amanhã a gente volta de novo para falar dos jogos que acontecerão hoje, né, à tarde e à noite. E se gostou do vídeo, dá aquele joinha, né, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e a gente se vê amanhã. Até a próxima.